Olá, Deus, eu estou aqui, sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Pai. Entra no coração de cada um que necessita da Tua palavra. Amém. Aqui nós temos o altar do holocausto. Vejam que aqui tem os 4 chifres no altar. E aqui é o incenso, aroma de cheiro suave a Deus. É assim que ele recebe as ofertas do povo de Deus no Antigo Testamento. Hoje são nas nossas orações, no nosso amor ao próximo, no tratamento com o próximo, na ajuda que a gente faz a alguma pessoa, a alguém. E isso aí é assim, é cheiro suave ao Senhor. Vamos orar. Levítico, capítulo 5, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunhas, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ora, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma blasfêmia de gado, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado. Veja que aqui é uma lei que Deus deixou para que se fizesse para a propiciação do pecado, mas que não pecasse mais. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará a expiação da culpa que cometeu ao Senhor, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Veja que para Deus todos têm que oferecer, mesmo quem não tem nada, mas tem que oferecer aves. Então a lei de Deus é para todos, para o mais pobre que exista e para o mais rico que exista, e na mesma medida. E no sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Então, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então
Aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimento. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito de rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por aquele a ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente do seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma fazer, pecar, será, pois, que, como pecou e tomou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará um quito, aquele de quem e o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. É assim que você faz a Cristo. Você pecou, fala com Deus, pede perdão a Deus e não faz mais. Deus está ao teu lado, só aguardando você falar com Ele. Então, para nós falarmos com Deus, não precisamos ter estudo. Não precisa ter estudo, saber ler nada. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus está do nosso lado agora, está ao meu lado, ao seu lado. Só esperando você dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me tira de todas as aflições. Receba todos o pão da vida.